Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor José Raimundo, da cidade de Serrinha dos Pintos. Estamos hoje no 12º dia da nossa campanha Nordeste para Cristo. E hoje estamos com o tema Buscando o Avivamento Pessoal, cumprindo o propósito de Deus. A palavra de Deus revela que o homem foi criado para glorificar a Deus. Quando nossa vida é uma adoração ao Senhor, a fidelidade no nosso viver. Isto é, somos fiéis ao propósito para qual fomos criados, conforme Romanos, capítulo 11 e o versículo 36, 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 3, em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 16, Efésios, capítulo 1 e o versículo 12, e em João 17 e 4. Quando o homem começa a afastar-se dos propósitos para o qual foi criado, ele começa a experimentar um esfriamento, assim como um corpo sem vida perde seu calor. Essa associação é importante para perceber que afastar-se do propósito original de Deus para o homem significa a morte, ou seja, separação. A busca do avivamento pessoal é uma necessidade contínua que o crente tem de manter o seu calor ao girar cada vez mais próximo do sol da justiça, cumprindo o propósito de glorificar a Deus, conforme Levítico, capítulo 6 e o versículo 13, e Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. A busca do avivamento pessoal significa sair da morte, do distanciamento do propósito de Deus e entrar na vida abundante prometida por Cristo, conforme João 10 e 10. Sendo revigorado com alegria de estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o desígnio para o qual o homem foi criado. Quando alguém tem um encontro com Cristo, arde um fogo em seu ser, um desejo intenso de evangelizar, de buscar, de conhecer, de servir e de trazer outros a viverem essa mesma sensação de perdão e liberdade, conforme Lucas 24 e 32, João 1 e 43 até o 46 e João capítulo 4, versículo 28 ao 42. No entanto, com o passar do tempo, parece que alguns começam a achar comum o extraordinário relacionamento com Deus. Isto é, extremamente perigoso e danoso à vida espiritual. Aos poucos, aquele fogo, aquela intensidade do primeiro amor vai se esvaziando. É aqui que mora o perigo de se seguir para uma terrível experiência da igreja de Laodiceia, conforme Apocalipse, capítulo 3, versículo 13 ao 22, que foi repreendida por Jesus por ser morna, não era fria nem quente. O resultado de permanecer nesta condição é ser vomitado pela boca do Senhor. Já o avivamento ateia fogo no coração. O avivamento não deixa frio ou morno, mas quente, aquecido pelo Espírito vivificador. O avivamento deixa o homem cônscio da corrupção interior, da sua pecaminosidade, afastando-o de todo e qualquer sentimento de autossuficiência, revelando a total dependência da graça de Deus, conforme Lucas, capítulo 5 e o versículo 8, Lamentações, capítulo 3 e o versículo 22. Um crente avivado
é marcado pela forte presença de Deus em sua vida e a ação poderosa do Espírito Santo em seu viver, despertando-a a buscar a intimidade com Deus, a um viver santo, desejo de servir e ganhar almas. O cristão avivado tem plena consciência do amor perdoador de Deus e se sente tão agraciado pelo perdão dele que não consegue não perdoar o próximo, de tal modo que sua vida é marcada pela unidade espiritual com os irmãos, conforme Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. O primeiro registro de avivamento na história da igreja está no livro de Atos. Lá podemos ler: de sorte em que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículos 41 ao 43. Estes versos apresentam os resultados de uma igreja avivada: conversões, apego à fidelidade à palavra, comunhão, partilha, vida de oração, temor e sinais. Russell Shedd também observou que todo avivamento é marcado por, primeiro, abertura, confissão e arrependimento de pecado. 2, restituição e reconciliação entre os irmãos lesados e ofendidos. 3, quebrantamento, entrega e despreocupação com os direitos pessoais, prontidão para admitir erros e pecados notados por um irmão da igreja. 4, reuniões de testemunho e comunhão. 5, envolvimento sério na responsabilidade evangelística. Esta última observação tem uma conexão com o que o Senhor Missões. Oswald Smith escreveu: quando você houver perdido seu interesse pelas almas, também estará precisando de um reavivamento. Também corrobora Claudionor de Andrade, quando pontua: entre outras características, o avivamento é o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. Não existe avivamento confinado entre quatro paredes. Avivamento transporta o crente à necessidade do mundo inerte, que precisa experimentar a nova vida que graciosamente ele recebeu de Jesus Cristo, como os leprosos condenados à morte, que foram avivados, receberam vida e não puderam calar, mas correram para anunciar o banquete e a salvação do Senhor aos que pereciam na cidade. Segundo Reis, capítulo 7, versículos 8 e 9. O Nordeste está carecendo urgentemente de uma força evangelizadora que anuncie o banquete da salvação de Deus a um povo avivado que vive nestes 9 estados nordestinos. Se há, deixemos o fogo do avivamento aquecer os que nos cercam e preciso experimentar a nova vida. Anuncie a tempo e fora de tempo, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 2. Não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem oração, não há avivamento sem o Espírito Santo, não há avivamento sem arrependimento, confissão e santidade.
Não há avivamento sem comunhão, não há avivamento sem temor, não há avivamento sem salvação, não há avivamento sem fervor missionário. Onde se encontrar avivamento, cada um desses pontos está presente. Dai-nos, Senhor, o fogo da adoração em nosso viver. Enchei-vos do Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Atos, capítulo 2, versículos 3 e 4. E Efésios, capítulo 5, versículo 18. O propósito do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é buscar, conhecer e obedecer a sua palavra, dedicar-se à vida de oração, ser cheio do Espírito, confessar, abandonar os pecados, crescer em santidade, viver em comunhão, temor ao Senhor, tem fogo ardente pela salvação de pessoas. Em suma, glorificar a Deus é ser conformado à imagem do Filho. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. É Cristo em nós. Colossenses 1 e 27. Romanos 8, 9 e 10. É viver a vida de Jesus. Gálatas 2 e 20. Filipenses 1 e 21. É parecer com Jesus, tal como a Santa Trindade projetou no princípio. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Avivamento é Deus trazendo a vida do seu Filho a nós. Faze-nos, Senhor, a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dai-nos um coração igual ao teu. Nós temos aqui 4 motivos de oração. Primeiro, por fidelidade no viver. Glorificar a Deus com tudo que somos e temos. Pelo avivamento pessoal, pelo avivamento na igreja local, pelo avivamento na igreja nordestina. Agora eu quero convidar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, para orar ao Senhor nesse instante. E vamos orar por todos aqueles que necessitam deste avivamento em sua vida. Deus eterno e soberano, Pai de bondade e de misericórdia, aqui estamos, Senhor, apresentando a Ti os Teus filhos, aqueles que necessitam de um verdadeiro avivamento, que eles possam observar a Tua palavra e possa aumentar o fervor no seu coração para ser um ganhador de almas. Senhor da glória, abençoa, meu Deus, os ouvintes, os nossos telespectadores, aqueles que estão necessitando de um mover do Teu Espírito Santo. Chega na vida de cada um, Senhor. Restaura as nossas vidas para a glória do Teu nome. Portanto, meu Pai, desde já, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.